nos picos majestosos dos Andes, onde o vento sussurra histórias de tempos antigos, o Império Inca encontrou sua inspiração espiritual. Para eles, o mundo não era apenas um lugar físico, mas uma tapeçaria viva de deuses, energias e significados ocultos. Esta profunda conexão moldou suas vidas, tradições e rituais, criando uma das cosmovisões mais ricas da história. Hoje, vamos explorar a mitologia e a religião Inca, revelando como essa civilização enxergava a relação entre o homem, a natureza e o cosmos. Vamos mergulhar em um universo onde o sol era venerado como um deus generoso. A terra era uma mãe nutridora e as montanhas eram protetores sagrados. Mais do que uma jornada histórica, este é um convite para refletir sobre como essas crenças podem nos ensinar a buscar harmonia interior e respeito pelo mundo ao nosso redor. Contexto histórico e cultural. Antes de mergulharmos na espiritualidade dos Incas, é essencial entender o contexto que moldou sua visão de mundo. No século XV, o Império Inca emergiu como a maior e mais poderosa civilização da América do Sul, pré-colombiana, abrangendo partes do atual Peru, Bolívia, Equador, Chile e Argentina. A grandiosidade desse império era sustentada por uma organização social e política, onde a religião desempenhava um papel central. Para os Incas, os Andes não eram apenas montanhas imponentes, eram apus, protetores espirituais que conectavam o mundo terreno ao divino. Essa geografia implacável moldou não apenas sua cultura, mas também sua espiritualidade. As montanhas, os rios e até o céu eram considerados sagrados, e essa reverência guiava cada aspecto da vida, desde a agricultura até a política. Cusco, a capital do império, era vista como o umbigo do mundo, um ponto de interseção entre os reinos espirituais e terrenos. Nesse local, a religião e o poder político estavam profundamente entrelaçados, com os governantes sendo considerados descendentes diretos do Deus Sol, Inti. Isso conferia legitimidade divina ao poder imperial, enquanto reforçava a unidade social. Além disso, os Incas se destacaram por sua habilidade de incorporar as tradições espirituais de outros povos conquistados. Em vez de impor suas crenças, eles incluíam deuses e rituais locais em seu panteão, fortalecendo alianças e garantindo a estabilidade do império. Com essa base cultural e histórica, podemos compreender por que a religião era mais do que um aspecto isolado da vida inca. Era a força vital que sustentava seu mundo. Agora, com esse pano de fundo, mergulhemos nas figuras divinas que ocupavam o centro de sua mitologia. Os deuses principais da mitologia inca. No coração da mitologia inca estavam seus deuses, cada um representando forças da natureza e aspectos essenciais da vida. Entre eles, o mais venerado era Inti, o Deus Sol. Inti não apenas simbolizava calor e luz, mas também prosperidade e ordem. Era visto como o pai de todos os Incas, conferindo legitimidade divina aos governantes e tornando-se o centro das celebrações mais importantes, como o Festival de Inti Raymi. Esse evento marcava o solstício de inverno, quando os sacerdotes ofereciam sacrifícios para garantir colheitas abundantes. Outro pilar central era Pachamama, a Mãe Terra. Para os Incas, Pachamama era a fonte de fertilidade e sustento. Suas oferendas, como folhas de coca e xixa, uma bebida fermentada, eram comuns nas cerimônias agrícolas. Essa deusa simbolizava a harmonia entre os humanos e o meio ambiente, ensinando lições de equilíbrio e respeito pela natureza que ressoam até hoje. Acima de Inti e Pachamama estava Viracocha, o Deus Criador.
Ele era descrito como um ser misterioso, que trouxe ordem ao caos inicial do mundo. Disse que criou o sol, a lua e as estrelas, assim como os primeiros homens. Apesar de sua importância na criação, Viracocha frequentemente era retratado como um deus distante, deixando o mundo nas mãos de seus filhos divinos. Outro deus crucial era Ilapa, o senhor dos trovões e da chuva, cujo papel era essencial para as colheitas nos Andes. Ilapa era reverenciado em cerimônias para garantir chuvas em épocas de seca, sendo representado como um guerreiro com uma funda e um jarro de água. Essas figuras divinas não eram apenas símbolos espirituais, mas também mediadores da relação entre os Incas e o mundo ao seu redor. Os rituais realizados para honrá-los buscavam estabelecer um equilíbrio cósmico, garantindo a sobrevivência e prosperidade do povo. Agora que conhecemos os deuses, é hora de explorar como os Incas organizavam sua visão do universo e como isso moldava sua vida cotidiana. A cosmovisão Inca. A espiritualidade Inca era fundamentada em uma cosmovisão que conectava todos os aspectos da existência: o homem, a natureza e o cosmos. Essa visão holística era representada por 3 mundos interligados. O primeiro, Hanan Pacha, era o mundo superior, onde habitavam os deuses celestiais como Inti e Viracocha. Esse reino simbolizava a ordem divina e era associado ao céu e às estrelas. O segundo, Caipacha, era o mundo do meio, ou o plano terrestre. Esse era o espaço da vida cotidiana, onde humanos e animais coexistiam. Para os Incas, Caipacha era um lugar de equilíbrio, onde as ações humanas poderiam harmonizar ou desequilibrar o cosmos. Por último, havia Ucupacha, o mundo subterrâneo, associado aos ancestrais e às forças espirituais ocultas. Esse reino era visto como o local onde a vida começava e terminava, um espaço de renascimento e mistério. As cavernas e rios subterrâneos eram considerados portais para Ucupacha, usados frequentemente em rituais sagrados. Para garantir a harmonia entre esses mundos, os Incas realizavam cerimônias em locais considerados pontos de conexão espiritual, como as montanhas sagradas, ou apus. Esses picos eram vistos como guardiões do povo, e oferendas eram feitas para honrá-los e pedir sua proteção. A organização espiritual dos Incas também se manifestava nos quipus, sistemas de cordas com nós usados para registrar informações. Embora frequentemente associados à contabilidade, alguns estudiosos acreditam que os quipus também guardavam significados espirituais, conectando os mundos físico e simbólico. Essa cosmovisão andina transcendia a religião, permeando a política, a agricultura e a vida social. Por exemplo, antes de iniciar uma colheita, os sacerdotes consultavam os apus e realizavam oferendas para garantir sucesso. Esse profundo respeito pela interconexão de todos os elementos reforçava a unidade do império e a resiliência de sua cultura. Com essa base espiritual estabelecida, é possível compreender como as cerimônias e festivais reforçavam essa visão, criando laços entre os Incas e o cosmos. Rituais e festivais religiosos. Os rituais e festivais eram o coração da vida religiosa dos Incas, momentos em que a conexão com os deuses era fortalecida e a harmonia com a natureza era celebrada. Entre os mais importantes estava o Inti Raymi, ou Festa do Sol, realizado no solstício de inverno em junho. Durante este festival,
multidões se reuniam em Cusco para homenagear Inti, pedindo sua bênção para uma nova temporada de colheitas. Sacrifícios de lhamas, oferendas de folhas de coca e música tradicional faziam parte dessa grandiosa celebração. Além de Inti Raymi, os incas realizavam cerimônias regulares para Pachamama, a Mãe Terra. O mês de agosto, considerado um período crítico para a fertilidade da terra, era marcado por rituais agrícolas. Nesses momentos, os camponeses ofereciam alimentos, tecidos e bebidas fermentadas para garantir que Pachamama continuasse a prover abundância. Os sacrifícios, embora muitas vezes associados a oferendas de animais, também podiam incluir elementos simbólicos, como sementes ou objetos cerimoniais. O sacrifício humano, embora raro, ocorria em ocasiões de grande importância, como durante desastres naturais ou para celebrar eventos imperiais. Nessas ocasiões, jovens selecionados, conhecidos como capa-coxa, eram honrados como intermediários entre o mundo humano e os deuses. Outro aspecto significativo dos rituais era o uso de objetos sagrados, como a coca, que era mastigada pelos sacerdotes para alcançar estados espirituais elevados. A xixa, bebida feita de milho fermentado, também era central nos rituais, usada como oferenda ou compartilhada entre os participantes como símbolo de comunhão. Essas cerimônias eram lideradas por sacerdotes altamente respeitados, que possuíam conhecimento profundo das tradições espirituais e do calendário religioso. Eles desempenhavam o papel de mediadores entre os mortais e o divino, interpretando sinais e garantindo que os rituais fossem realizados corretamente. Embora muitos desses festivais tenham se transformado ao longo do tempo, muitos ainda são celebrados nas comunidades andinas, mantendo viva a espiritualidade incaica. Compreender essas tradições nos ajuda a ver como os incas criaram um sentido de pertencimento cósmico por meio de sua devoção. Legado espiritual dos incas. Embora o Império Inca tenha caído há séculos, sua espiritualidade continua a inspirar as comunidades andinas e o mundo. Muitos aspectos das crenças incaicas sobreviveram ao impacto da colonização espanhola, sendo preservados por meio da oralidade, práticas culturais e festivais contemporâneos. O idioma Quechua, por exemplo, carrega em si não apenas palavras, mas uma forma de pensar que reflete os valores espirituais dos incas. Termos como Aini, que representa o princípio de reciprocidade, continuam a guiar as interações sociais e econômicas em comunidades rurais. Essa noção de equilíbrio e troca é um eco direto das lições aprendidas com Pachamama e os Apus. Na prática, a devoção à Mãe Terra é visível nas cerimônias anuais realizadas por agricultores andinos. Apesar de incorporarem elementos do catolicismo trazidos pelos espanhóis, essas celebrações preservam a essência das oferendas originais aos deuses incaicos, como a queima de folhas de coca e a invocação das montanhas sagradas. Além disso, a filosofia inca de harmonia com a natureza encontra ressonância no movimento ambientalista global. A agricultura em terraços, uma inovação inca, é frequentemente citada como um exemplo de prática sustentável que respeita o ecossistema. Mais do que uma herança cultural, o legado espiritual dos incas nos oferece um modelo para lidar com desafios contemporâneos como o aquecimento global e a desconexão humana com o meio ambiente. Ele nos lembra que a verdadeira prosperidade só pode ser alcançada quando reconhecemos nossa interdependência com o mundo natural e as forças maiores que nos cercam. Com essa compreensão, podemos olhar para o passado como uma fonte de sabedoria para moldar um futuro mais equilibrado. A mitologia e a religião dos incas
nos mostram que a vida não é apenas uma existência isolada, mas uma dança harmoniosa entre o homem, a natureza e o cosmos. Os ensinamentos deixados por essa civilização nos convidam a refletir sobre nossa relação com o mundo e a buscar equilíbrio em todas as áreas da vida. A veneração de Inti, Pachamama e dos Apus nos ensina que há valor em respeitar e cuidar do que nos sustenta. Ao adotarmos princípios como o Aini, o conceito de reciprocidade, podemos redescobrir uma conexão mais profunda com o ambiente e com as pessoas ao nosso redor. Que a espiritualidade inca nos inspire a viver de forma mais consciente e a buscar harmonia em um mundo cada vez mais desconectado. Como os incas, que possamos enxergar o divino em tudo o que nos cerca e caminhar em sintonia com o universo.